Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Thalita Marques, sou especialista em criação e venda de produto Abre Carteira. Gente, se vocês não têm um Abre Carteira ainda, vocês já estão vivendo errado. Olha só, vou contar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava pesquisando para ir para uma outra plataforma, né? Porque eu tô querendo. E e aí, eu entrei no perfil de uma pessoa e não tinha um produto Abre Carteira. Eu falei, caramba. Aí tinha lá a consultoria dela e tal. Mas como não tinha um abre carteira, eu ainda não conhecia, aí eu não comprei. Então, assim, tenham um produto abre carteira de vocês na bio. Tem uma outra plataforma também que eu tô querendo ir, que eu já separei, eu vou comprar o abre carteira dessa pessoa para poder depois comprar a consultoria ou a mentoria dela. Então, tenham um produto abre carteira na bio. E assim, o abre carteira que resolve o problema de um cliente maduro, que seja uma ferramenta, tá? Não vai colocar coisa sem noção, não. Ah, sem estratégia para crescer no Instagram. Eu fazia isso, tá? Na minha época que a gente resolvia problema de massa, eu fazia isso. E quem tá preocupado em, eu quero bombar no Instagram, eu quero bombar engajamento, eu quero ter um monte de gente comentando você é linda, maravilhosa, não tá preocupado em vender, em ter um negócio. Então a gente vai falar sobre isso porque a nossa aula de hoje vai ser sobre os 10 formatos de stories para vender mentoria todos os dias. Esse vai ser o nosso objetivo. E os stories, pessoal, vocês sabem que os stories servem para quê? Para gerar conexão, para você dar uma aula ali nos stories, para você trazer depoimentos. E todo o seu conteúdo, ele precisa ser intencional para o cliente maduro. Então é importante vocês entenderem isso, tá? Então, já falei para vocês que hoje, né, a nossa aula vai ser sobre os 10 formatos de stories. Eu preciso que vocês entendam, né? Os stories servem para gerar conexão e para, por exemplo, para que vocês possam entrar lá e ver o que que a Thalita faz mais ou menos no dia a dia, o que está acontecendo ali no dia a dia dela, que eu vou me conectar de alguma forma, ou quais são os conteúdos, o que que ela está respondendo. Então, é uma forma de proximidade. As pessoas vêm pelo anúncio, vêm pelo feed, e ela vai se conectar mais ali com você no que está acontecendo ali no seu dia a dia, perfeito? Então, assim, outra coisa que é importante é que tudo comunica. Então, quando eu vou fazer stories, eu penso, qual sentimento que eu vou gerar na pessoa? Então, quando eu posto, por exemplo, que eu tenho a tranquilidade de ter uma pessoa que vem aqui, que faz a comida, que arruma esté, que limpa a casa, eu tô gerando em vocês nesse sentimento, poxa, eu também quero isso. Eu também quero ter a tranquilidade de quem tem um abre carteira. Então, você tem que entender que tudo comunica. Por exemplo, o fato de eu acordar e correr na praia, poxa, essa possibilidade, ao invés de ter que sair, pegar um ônibus, fazer isso, fazer aquilo, eu tenho a oportunidade através da tranquilidade do abre carteira. Então eu mostro a minha vida de forma intencional para que vocês vejam o que o abre carteira faz na minha vida, quais são as facilidades que o abre carteira entrega, entende? Então todo o seu conteúdo precisa comunicar. Thalita, eu vou participar de um aniversário, eu vou participar eu vou, sei lá, à igreja, ou eu vou qualquer lugar. Eu posso mostrar, desde que isso seja intencional e que você não precisa ficar mostrando sua vida íntima, não é sobre isso, tá? Mas é de ser de forma intencional para comunicar seus valores e seus princípios. Então, quando eu posto, por exemplo, que eu vou à igreja ou coloco algum louvor, isso eu estou compartilhando, comunicando os meus valores. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, tá? Que eu vejo, tá, em relação aos alunos, eu vejo alguns alunos fazendo isso, tem que ter cuidado com story mal feito. Na hora de fazer stories, você precisa limpar a câmera. Assim, Thalita, nossa, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É sério, você tá rindo, né, Elaine? Mas é verdade. Às vezes, assim, eu entro no perfil eu vejo um story do aluno, aí tá assim, tá horrível, sabe? E as pessoas não vão ficar, e não adianta depois falar, ninguém comentou, ninguém gostou. Por quê? Porque não tá legal, não tá bonito, entende? Então faça algo que realmente fique com um visual legal. Então, baixa alguma coisa se você quiser do Pinterest, né? Tem aquelas imagens, pega sombras, enfim, e deixa um negócio mais atrativo, até mais clean. Eu gosto de uma coisa mais clean, mas deixa algo atrativo, senão também não vai adiantar. E quando você for compartilhar algum meme, alguma frase, algum post, tudo tem que ser intencional para comunicar algo que tem a ver com seus valores e princípios e o jeito que você pensa. Se possível,
para a pessoa ir lá e comentar, nossa, super concordo com você. Porque qual é o objetivo, gente, do Stories? Para aumentar o engajamento do Stories, a gente tem que ter conversa no direct. Conversa, reação, o principal é conversa. Então, faça de tudo para gerar conversa. Então, se você for comentar ou compartilhar alguma coisa, né? Se você for postar alguma coisa, que seja para as pessoas falarem, nossa, concordo com você. Nossa, é isso mesmo. Tá? Então, quer trazer sua visão de mundo, uma frase, quer compartilhar algo que seja algo que você pensa e que as pessoas vão comentar também. Então, aqui eu deixei, né, que assim, áudio ruim, câmera suja, conteúdo sem começo, né? Às vezes vocês falam assim: oi, gente, então, era o que eu queria falar com vocês. Não, gente. Já vai direto, entende? Os 3 primeiros segundos eles precisam comunicar rapidamente, tá? Não perde tempo. Ah, então, sabe o que eu queria falar com vocês? Esquece isso. Até porque, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Formatos de stories que geram vendas, mas que também são otimizados para anúncio. Então, se os 3 primeiros segundos não comunicam e não tem uma headline forte ali, quando eu falo headline, gente, eu tô falando disso aqui, ó. Deixa eu. Headline é o que eu faço nos meus reels, né? Que vocês acompanham lá. Headline é quando a gente deixa um título fixo para chamar atenção. E deixa no meio, tá, pessoal? Não deixa muito embaixo, deixa no meio, porque o objetivo, né, da nossa aula é aproveitar os nossos stories para anúncio. E aí é uma coisa, tem mães aqui? Comenta aqui para mim. Tem mães? Eu acredito que sim, né? Então muitas aqui são mães. Porque, ou pais, enfim, tá? Tô vendo aqui, tem homens também, provavelmente é pai, e a gente não tem tempo a perder, a gente tem que otimizar as nossas coisas. Entende? Então, por exemplo, depois dessa aula, sabe o que vai acontecer? Essa aula já está sendo transcrita. A gente tem um sisteminha que ela passa numa skill de cortes snipers, onde o meu esposo criou uma ferramenta e ele consegue mapear e cortar e fazer o corte. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um corte aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Ó, carregou. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só. Olha só. Isso aqui é um corte para quê? Para ir para os stories, para ir para anúncio. Então você precisa otimizar toda a sua produção de conteúdo. Você que é mãe, assim, a gente não tem tempo de fazer show pirotécnico, sim ou não? Fazer negócio cinematográfico, eu não tenho tempo, tá? Não sei vocês. Mas daqui a pouco, por exemplo, eu tô até olhando a hora aqui. Mais tarde a Esté chega, acabou. É com ela. Porque senão ela fica, mãe, às vezes sem querer a gente já passa da hora, né? Mãe, briga comigo, eu não sei o quê. Então, é assim. Então, vamos otimizar a nossa produção de conteúdo, tá? Vocês podem ver que eu não enrolo aqui. Eu já fui, ó. É conteúdo, vambora, ó. Vocês sabem que eu sou a Thalita, do Abre Carteira. Quer mais? Vamos consumir conteúdo. Vai lá nos meus Reels para conhecer mais. E é isso, entende? O nosso negócio aqui é transformar a vida das pessoas, né, e fazer com que elas tenham resultado com coisas aplicáveis e práticas. Esse é o objetivo. E direto ao ponto, entendeu? Então, assim, todo o seu story, mais indo para o nosso bloco 4, vocês precisam entender que todo story, tudo que você fizer, ele precisa comunicar para o teu cliente maduro, porque a gente não tem tempo a perder. Essa aula aqui é para quem não tem tempo a perder. Eu não tenho, você não tem. Então, por isso que a gente precisa comunicar para o nosso cliente maduro. Thalita, quem é esse cliente maduro? Não tem tempo a perder. A pessoa não tem tempo a perder. Você quer previsibilidade, não quer? Eu também quero. Eu quero previsibilidade. Então, eu quero comunicar para um cliente que, opa, ele está pronto para dar o próximo passo ou agora ou nos próximos dias e não daqui a anos. Não é isso. Eu não quero um cliente daqui a 5 anos, quem sabe ele vai dar o próximo passo. Não é isso. Nós queremos pessoas que estão no momento de decisão. Então é por isso que a gente comunica para o cliente maduro. E quem é o cliente maduro, tá, gente? Não é simplesmente alguém, é alguém que tem dinheiro. Nossa, é o rico milionário. Não é isso, tá? É uma pessoa que ela tem um problema urgente e ela não tem tempo a perder. É isso que você precisa focar. Thalita, mas como é que a gente enxerga o cliente maduro, tá? Você vai olhar para o teu melhor cliente.
Olha para o teu melhor cliente. Então, hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma análise de um story, de um Reels, de uma aluna, que ela estava falando sobre um cliente, ela é mentora de finanças, e ela estava falando sobre um cliente que não gosta de preencher planilha. Ele tem várias ferramentas, mas ele acha um saco. Por que ela decidiu falar sobre isso? Ele é o cliente maduro? É, porque o cliente maduro já tem ferramenta, ele já tentou fazer. Só que o que está acontecendo com ele? O problema real não é porque ele não gosta de preencher planilha. O problema é que o método não é simples para ele, para a rotina dele. Por exemplo, nós que somos mães, né, quem tem família, sabe que é muito complicado colocar em prática uma estratégia, uma metodologia de um guru que tem esposa troféu. É complicado pra gente. Porque como é que a gente vai fazer? Não é no nosso momento, talvez. Entende? Então, assim, a gente tem que olhar para o nosso cliente maduro. Como é que a gente faz isso? Olha para o teu melhor cliente e faça as seguintes perguntas. Olha isso aqui, hein? Qual que é a profissão dessa pessoa? O que que ela tinha construído? Qual que era o nível de experiência? O que que ela já tinha tentado? Que ferramentas ou recursos ela possuía? Qual era o momento profissional dela? O que que tornou esse problema urgente? Tá? Você precisa saber todas as características e requisitos dessa pessoa. E, inclusive, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês é: olha só, a sua mentoria precisa ser para o cliente que tem as características para ter resultado mais rápido com a sua metodologia. Então é por isso que você precisa olhar para o teu melhor cliente, aquele que tinha a melhor estrutura para ter resultado mais rápido. Perfeito? É isso. Aí você consegue enxergar quem é o teu cliente maduro. Por exemplo, eu estava com uma aluna, atendendo uma aluna, eu gosto muito de trazer esse exemplo, que ela é consultora do sono e amamentação. E aí ela falava para mães no geral, eu falei, tá bom, mas mães quem? Eu não entendi, mães quem? Ela, mães. Aí teve um dia que eu falei assim pra ela, olha, a moça, a minha médica que faz harmonização facial, ela teve bebê agora e ela tava desesperada, porque ela precisa voltar rápido para trabalhar e tal. E ela falou assim: Nossa, eu tenho um monte de cliente assim. Eu falei: Não acredito. Se eu te perguntei qual é a sua melhor cliente, qual que é a melhor cliente dela? Empresária, que não tem tempo a perder, tem que voltar logo. Então por que ela não faz um conteúdo para isso? Teve uma outra também, no mesmo nicho, que ela falou assim: Ah, minha melhor cliente tinha babá. Perfeito. Por que não faz um anúncio para empresária que tem babá? Por exemplo, e que tá com problema ali com a criança ali, tá com problema no sono e amamentação. Ela fez, investiu R$ 1.000 e voltou 19, por exemplo. Quando o nosso conteúdo ele vem falando para um cliente maduro, e principalmente os anúncios, eles vêm para um cliente maduro, a gente não precisa ficar disputando com a massa, com anúncios que são para massa. A gente sobressai muito mais. Entende? A gente consegue investir menos e faturar mais. Aqui são 46 meses faturando 6 dígitos todos os meses. E fazendo exatamente essa estratégia. Para a gente poder definir qual que vai ser o conteúdo que a gente vai trazer para os stories, a gente precisa definir qual que é a campanha, né? O que que a gente vai vender? Qual que é a campanha de vendas? Porque isso vai direcionar e nortear a nossa produção de conteúdo. Você vai vender um abre carteira, você vai fazer aplicações para sua mentoria. E o nosso objetivo aqui, o que que a gente falou? Aplicações para mentoria. Só que eu preciso que vocês entendam isso aqui, essa questão, que às vezes você vai estar fazendo uma campanha para o seu abre carteira, para um workshop seu, chamando para uma aula. Chamando para uma aula, por exemplo, chamando para uma reunião, tá? Então entenda que os seus stories, eles são norteados pela campanha de vendas que você está fazendo. Então, o nosso objetivo vai ser o quê? Falar de campanha de mentoria, porque o nosso objetivo é gerar aplicações para mentoria e produzir conteúdos ligados ao problema que eu resolvo nessa mentoria. Então, o que que a gente vai mostrar lá? Olha só, dá um print aqui, olha que legal. Dúvidas que aparecem nos atendimentos, erros que eu corrijo, análises que eu faço. O que que foi que eu fiz hoje lá nos stories, gente? Qual foi a análise que eu mostrei lá nos stories? Deixa eu abrir aqui para vocês. Hoje eu fiz uma análise. Olha só, que legal. Olha só a análise que eu fiz hoje nos stories, ó. Ó.
Tô analisando os alunos, os conteúdos dos alunos da mentoria. Aí, ó, eu mostro a Carol aqui. Olha só, eu fiz um material. Eu crio. Como é que eu faço isso, né? Eu crio essa narrativa no chat GPT. Então, eu explico tudo o que está acontecendo e tal. E aí, ele cria essa imagem, essa apresentação, para eu poder trazer isso para os stories, tá? Aí, ó, eu explico direitinho, tá? O que estava acontecendo. Então, isso aqui eu trago um erro, né? Um erro que eles estavam cometendo na hora de produzir conteúdo. Então, eu fiz essa análise e trouxe lá para os stories, que é uma coisa que vocês podem fazer também, tá? Ok. Então, erros que eu corrijo, análises que eu faço, decisões que eu ajudo a tomar, bastidores da entrega, casos de alunos, planos que eu desenvolvo, elementos da minha metodologia. Então, quando você desenvolver um plano, você pode trazer como você desenvolveu o plano. Eu também fiz esse story mostrando um plano de ação que eu tinha feito para uma aluna. Ver se eu abro aqui para vocês. Ó, só um exemplo para vocês verem. Eu mostrei isso aqui. Vocês estão vendo, né? Estão vendo. Eu mostrei isso aqui nos stories. Falei assim: olha, como que eu pensei nisso aqui? Como que eu cheguei nesse plano? Tá? Isso aqui é um excelente bastidor para. É um excelente conteúdo para os stories para você gerar desejo, gerar aplicação para sua mentoria. Então, anota aí, olha só. Um monte de conteúdo que você pode fazer. Só que a gente tem que pensar agora em ângulos diferentes, em formatos diferentes. Eu vou explicar o porquê que a gente precisa pensar nisso, tá? Então, como a gente está falando sobre campanha para mentoria, você vai focar em mostrar dúvidas, erros que você corrige, análises que você faz, decisões que você ajuda a tomar, bastidores da entrega. Por exemplo, ó, decisões que eu ajudo a tomar. Olha que interessante que eu trouxe. Eu fiz um Reels, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Thalita, me ofereceram aqui para eu comprar um projeto de franquia e tal, e custa tanto. Você faria? Qual que é a sua opinião sobre isso? E aí eu falei assim, olha, você vai fazer duas coisas. O que que eu faço, tá? Quando eu quero tomar alguma decisão muito importante que vai impactar na minha vida, no meu financeiro, todas as decisões na minha vida, né? Eu falei assim, olha, primeiro você analisa se realmente, ó, de onde veio essa pessoa e tal. Aí você gostou? Faz sentido aquilo para você? Aí você vai orar, coloca aquilo diante do Senhor. Então, isso foi como eu tomo as decisões. Aí, quando eu faço isso, ontem à noite eu já tive uma pessoa no meu direct que mandou um áudio para mim falando: Thalita, nossa, eu amei aquilo que você trouxe. Poxa, fiquei muito feliz porque eu também faço isso e tal, não sei o quê. Tá vendo? Ó, decisões que você ajuda a tomar do teu jeito. Não é só tipo assim, eu vou aqui orar. Não, pô, vamos analisar primeiro, vamos identificar, será que é isso? Né? Será que realmente faz sentido? E agora vamos pedir ao Senhor, porque se ele der o ok, ele vai tratar de sustentar a gente, né? Então, bastidores da entrega, casos de alunos. Outra coisa, o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar aqui agora, tá? Pegar aqui agora e começar a gravar algum trecho de eu entregando. Só que pegar alguns trechos. E vocês podem fazer isso. Gente, isso gera muito desejo. Vocês têm feito isso? Isso gera muito desejo. Pega os melhores momentos. Então, o ideal é que quando você for dar uma aula para sua mentoria, for dar um treinamento, fazer uma análise, você já deixar previamente qual é o momento mais ou menos que você vai colocar para gravar. Aí coloca ali gravando os 10 minutinhos, depois você bota uma IA para cortar. Tem IA que faz isso, ou se não depois, qualquer dia que você estiver mais tranquila, tira um dia. O que que eu faço, tá? Vou trazer aqui para vocês. O que que eu faço? Que fez muita diferença para mim. Eu tô tirando um dia para gravar os conteúdos. Tá, Thalita, e como é que de onde você tira essas ideias de conteúdo? Eu vou trazer isso para vocês. Mas é uma anotação diária no Cloud. Eu simplesmente abro o Cloud e falo para ele, olha, aconteceu isso, guarda na minha planilha de conteúdo. Ele já vai e faz isso no automático e guarda na minha planilha de conteúdo para que eu possa gravar no dia, tá? Tem gente que vai falar assim, Thalita, mas eu prefiro gravar no mesmo dia e tal, não sei o quê. Beleza, então acorda cedo, passa sua maquiagem, ou não passa se você não quiser, e faz todos os dias. Depende, assim, do que vai ficar melhor para você, tá? Beleza. Seguinte, agora a gente vai falar sobre os pilares que vão nortear o conteúdo, porque o conteúdo, ele não vem só dos pilares técnicos. Então, provavelmente, se você já tem mentoria, consultoria, você já tem os pilares da sua mentoria e da sua consultoria,
tá? Porque quando eu trouxer, por exemplo, os erros que os alunos cometem, tem que ser em relação a um pilar da minha metodologia. Então, dentro da minha metodologia, eu falo sobre o quê? Sobre os conteúdos para o cliente maduro. Então, o que que eu estava fazendo hoje? Que eu mostrei para vocês, fazendo análise de um conteúdo que atrai o cliente maduro. Então, os nossos stories, eles precisam ser norteados pelos nossos pilares da metodologia. Ou seja, vamos deixar bem claro. O que eu entrego na minha mentoria? Simples. Quais são os tópicos da entrega? Entende? Então, o nosso conteúdo ele precisa ser norteado por isso, tá? Só que não é só isso, tá? São pilares de anota aí ou dá print, tá bom? Nós temos a metodologia, que é aquilo que você ensina tecnicamente, beleza? Só a parte técnica. Nós temos a parte de diagnóstico, opinião, valores e princípios, bastidores e bastidores, tá? Então, esses são os elementos que precisam nortear a sua produção de conteúdo. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre as decisões que eu tomo no meu negócio baseado em quê, né, as opiniões que eu tenho, eu não concordo com tal coisa, eu estou comunicando os meus valores e princípios. E isso vai fazer com que as pessoas se conectem mais comigo, ok? Beleza. Vamos lá. De onde vêm os seus melhores conteúdos? Isso aqui, gente, vocês nunca mais vão precisar ficar batendo cabeça com conteúdo. Vocês só precisam entender quais são os ângulos e formatos, mas vocês não vão bater mais cabeça. E como vocês vão comunicar isso? Vocês vão minerar o que já acontece no seu negócio. Então, os seus melhores clientes, dos seus melhores clientes, já tem muito conteúdo. Calls de mentoria, reuniões individuais, aulas ao vivo, formulários de aplicação. Olha a quantidade, olha só. As fontes de mineração, gente. Aí você vai dizer para mim que você não tem conteúdo? Vocês vão falar para mim que vocês não têm conteúdo? Não. Vocês não vão falar para mim isso. Só de um cliente, de uma call, vocês podem tirar mais de 30. Não faz sentido vocês falarem um negócio desse para mim. Então, calls de mentoria, reuniões individuais, vocês precisam começar a gravar. Quem já grava aqui? Já grava tudo? Diga aí para mim. Quem já grava tudo? Se estamos no começo e temos poucos casos com resultados ótimos a longo prazo, definimos o cliente ideal com base nisso? Sim. Você vai definir aí. E aí, assim, você vai começar definindo assim, tá? Porque assim, ó, gente, vocês têm que entender que o jogo de metodologia, de você ter um método de fato, é você ter repertório. E você vai ter. Calma que você vai ter repertório. Tá bonito isso. Eu gostei da sua pergunta, tá? Com mais atendimento, você vai ter mais repertório. É algo muito sério, entende? Você extrair uma metodologia é algo muito sério. Você direcionar alguém, você tem que ter muita bagagem. Então, por exemplo, outro dia, uma aluna chegou para mim e falou assim: Thalita, olha só, eu acabei. Antes eu falava pro pessoal que falava espanhol, inglês, mais ou menos assim, e só que eu preferi falar pro pessoal de português, que fala português, né? Que é pro brasileiro. E aí. Será que tem como eu fazer as duas coisas e tal? Aí, como eu já tinha repertório, olha só, de uma aluna, eu já tinha algumas alunas, na verdade, que usavam um perfil para comunicar dois idiomas. Eu falei, cara, você pode fazer isso assim, assim, assado. Mas você imagina se ela me pergunta e eu não sei, nunca teve um caso desse, e aí eu quero dar pitaco numa coisa que eu nem sei, que nunca passou por isso. Você entendeu? Olha como ser mentor é realmente algo que é muita responsabilidade, tá? De você. Por isso que primeiro a gente começa fazendo atendimentos individuais, para que a gente vá personalizando para o aluno, e acompanhando, tá? Porque método não é só experiência pessoal. Eu falo isso para vocês, né? Vocês também têm que entender o que, que o outro precisa no momento dele. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu vejo assim, vários depoimentos, às vezes eu vejo uns gurus com depoimento de só gente grande. Então, pegou uma pessoa que já tinha uma base gigante de alunos, aí a pessoa conseguiu fazer não sei quantos milhões. Claro! Será que você vai ser capaz de fazer a mesma coisa? Então, vocês estão entendendo que metodologia é algo muito sério.
É algo muito sério, que a gente realmente precisa levar isso a sério e conseguir construir de uma forma assertiva que os alunos irão conseguir colocar e conseguirão implementar e colocar em prática, tá? Então, ó, por isso que é importante que os seus conteúdos sejam feitos a partir de situações que você já passou. Perfeito? Por isso, é justamente por isso, para você nortear toda a sua produção de conteúdo, ela ficar amarradinha em situações que você sabe resolver, para você não perder tempo, para você não atrair um cliente que às vezes está em um momento totalmente diferente que agora você não vai conseguir ajudá-lo. Faz sentido isso aqui? Estão entendendo? Beleza? Ok, então anotou isso aí. Reuniões comerciais, começa a gravar tudo. Foi fazer uma reunião. Vamos supor que eu vou fazer uma reunião. Quando eu fui fazer uma call de fechamento com a Carol, eu gravei. Né, Carol? A gente gravou. Tá lá, tá gravado, tá no projeto dela. Tenho várias ideias de conteúdo ali a partir do que ela trouxe para mim. Então, se você minimamente fizer uma reunião de fechamento, você tem material para fazer conteúdo, ok? Ah, já estão gravando, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, excelente. É isso aí. Tá. Então, seguinte, tá? Aqui que eu oriento que você faça, que é o que eu faço. Quando, para a gente poder ter ideias de conteúdo, porque a gente vai precisar pensar em ângulos diferentes, tá? Então, pegou tudo isso aqui, você tem todas as transcrições disso aqui, cria um projeto no Cloud. Você vai lá no Cloud, vai criar um projeto. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vou explicar o que eu faço. Eu crio um projeto no Cloud. Esse aqui era do plano de ação que eu já estava criando, né? Eu crio um projeto no Cloud, eu coloco a transcrição e aí eu começo a extrair insights, entendeu? Insight do que eu falei. Aí eu minero a call, porque eu já tenho uma skill que minera. Então eu minero a call do que foi que eu falei ali, que eu posso trazer conteúdo. Além de minerar a call, eu também tenho uma outra skill que faz os cortes snipers. Ou seja, aquilo que eu mostrei para vocês, né, dos cortes dos vídeos, eu faço a ferramenta que a gente tem já faz sozinho, mas só para vocês entenderem aqui que dá para fazer sem ter essa ferramenta. Você pode minerar só os cortes, os momentos, que são os momentos o quê? Que eu estou falando de algo trazendo algum insight, que eu estou falando uma verdade dura do nicho, né? Então tem várias questões ali dentro dos cortes, dentro da minha skill. Então eu corto os melhores momentos para eu poder trazer isso para os stories, trazer isso para o feed e poder otimizar a minha produção de conteúdo. Beleza, gente? Isso aqui? Então, primeiro, faça um projeto no Cloud onde você vai subir essas transcrições e você vai extrair todas as informações que eu trouxe para vocês, que foi sobre aqui, ó, dúvidas, erros que eles estão cometendo, né? Decisões que você ajudou a tomar durante os atendimentos. Porque durante o seu atendimento, Carol, Rose, durante o atendimento que você está fazendo, o que acontece? Você vai lá e fala: olha, eu oriento que você faça isso, isso e isso por causa disso e disso, disso. Sim ou não? Vocês já vão tomando a decisão ali. Sim ou não, pessoal? Quero confirmação aqui de vocês. Perfeito, tá? Vocês já fazem isso. Então, se vocês têm isso aqui, se vocês derem print nisso aqui, vocês, olha só, se vocês derem print nisso aqui, e se vocês tiverem a transcrição, vocês conseguem pedir exatamente essas informações. Agora, analise a transcrição e pegue todas as informações aqui da transcrição da call. Acabou, ele vai te falar tudo. Facilitou a vida de vocês aqui, hein? Facilitei. Beleza, fechou. Aí é o seguinte, sobre os atendimentos, olha só, dá para dar um print aqui também que vai melhorar ainda mais a mineradora de vocês, a skill que minera. O nome da minha skill é mineradora, né? Então, toda vez que eu faço um atendimento, ela vai lá, minera quais são os insights para eu poder fazer conteúdo e fazer narrativas, tá? Perfeito. Então, você pode pedir
para que o Claude ou o ChatGPT, pode usar o ChatGPT também, tá? Ele não era calibrado, né? Agora ele tá ficando melhor, mas o Claude é melhor em termos de busca assertiva dentro da transcrição, né? Mesmo que seja bem grande, tá? Então, você pode usar o ChatGPT também, não tem problema. E aí você vai pedir para ele exatamente isso aqui, olha, o que que você identificou dentro da call que foi o erro do cliente, né? Quais foram as dúvidas do cliente? Qual foi a gota d'água? O que que fez ele resolver esse problema aqui? Então você vai pegar todas essas informações aqui para você poder fazer conteúdo. Então, antes e depois, por exemplo, o que que diferencia, o tipo de conteúdo que você precisa fazer ali nos seus stories, é mostrar assim, por que que você decidiu fazer tal coisa? Por que que você decidiu criar aquele plano para aquele cliente em específico? Por exemplo, hoje, eu estava analisando os conteúdos do pessoal da mentoria, e aí teve uma aluna, foi esse caso, né, que ficou bem evidente para mim, que foi que ela falou que o cliente dela não gostava de preencher planilha, tá? E aí, o que que provavelmente deve estar acontecendo? Provavelmente é porque ele é um método que não é para ele, entendeu? Não é para o momento dele, não facilitava a vida dele ou ele não sabia preencher de forma correta. Então, por exemplo, o que que ela pode trazer nos stories ali? Por que eu decidi falar para o cliente, por que que eu decidi essa metodologia X para o meu cliente? Por exemplo, essa ferramenta ou essa planilha para o meu cliente fazer a organização, para que ela mostre qual que é a tomada de decisão dela na hora de definir qual que é o tipo de ferramenta ou qual que é o tipo de planilha que ela vai usar, entendeu? Então eu posso simplesmente falar assim, por que que eu defini, por que que a gente definiu o abre carteira X para Rose, por exemplo? Para mentora de. é, Como é que é o teu cliente, o Rose? Como é que chama? Pô, reflexo. Isso aí, eu tava com outra coisa na cabeça. Reflexoterapeutas, exatamente. Eu tava com o negócio de podólogo, eu falei, reflexoterapeutas, né? Então, assim, então, vamos supor, eu posso trazer nos stories, por que que a gente definiu, por que que a gente decidiu fazer tal produto abre carteira para Rose, que é mentora de reflexoterapeutas. Por exemplo, eu posso trazer conteúdos de decisão. Mas para isso, eu vou precisar minerar as calls para analisar as minhas decisões. Perfeito, pessoal? Ok. Agora, nós vamos entrar em. A gente vai falar sobre formatos e eu quero falar para vocês a diferença de formatos e eu quero falar para vocês a diferença de ângulos, tá? Isso aqui é o que importa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar agora uma parte que vai fazer toda a diferença para vocês na hora de subir os anúncios. Porque eu não sei se vocês sabem, mas agora a inteligência artificial do Meta ele analisa formatos diferentes, ângulos diferentes. Por quê? Porque ele analisa o que as pessoas gostam de consumir e entregam para as pessoas esse formato. Então, se a Rose gosta de assistir algo de caixinha de pergunta, ele vai entregar mais para ela, se a gente fizer um anúncio, algo que seja em formato de respondendo caixinha de pergunta. Então, se ela gosta mais de ver os vídeos que eu mostrei para vocês, assim, mostrando o visual, com o notebook LM, a apresentação do notebook LM, ele vai entregar mais isso. Então, é por isso que a gente precisa aproveitar os stories para fazer em formatos e ângulos diferentes, tá? Porque e principalmente se é algo mais nativo, tá? Ali da plataforma e algo que é mais simples da gente fazer. A gente abre um story, é muito mais simples da gente fazer. Então as pessoas, elas não consomem conteúdo da mesma forma. Por isso que é importante até mesmo você colocar na pesquisa de vocês, na pesquisa de público, qual é o formato de conteúdo, qual é o formato que você mais gosta de consumir conteúdo. Porque se você souber, você consegue ser mais assertiva, tá bom? Mas por enquanto você vai ter que fazer alguns testes de formatos já validados, tá? E quais são os formatos mais
de stories que mais funcionam, tá bom? Os formatos que mais funcionam. Olha só. Caixinha de pergunta. Deixa eu ver aqui. Print com diagnóstico também é bem legal de fazer, tá? O print com diagnóstico. O que é o print com diagnóstico, tá? O print é um print de resultado mais um diagnóstico embaixo do que vocês resolveram, do que você fez pela pessoa e aonde ela conseguiu chegar. Pronto. Isso. E aí, gente, a gente está otimizando o nosso negócio, certo? E o objetivo é otimizar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma pausinha só para eu pegar o exemplo aqui para vocês. Então, esses são os exemplos que a gente faz. Olha a quantidade de stories, que são stories simplesmente com depoimento, que a gente sobe para anúncio, para aplicação direta. Pronto. Então eu não preciso ficar fazendo duas vezes, porque era isso que eu fazia. Eu fazia stories, e aí eu fazia o criativo, e aí eu fazia reels, fazia um monte de coisa. Não precisa, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Olha só, depoimento. Como que a gente faz essa estratégia? Primeiro a gente distribui conteúdo, a gente vende nosso produto Abre Carteira, as pessoas conhecem a gente, me conhecem ali através do Abre Carteira. Depois a gente vai em cima dela com anúncio para aplicação de mentoria. Então você primeiro precisa distribuir seu conteúdo, você faz ali a distribuição, R$ 30 por dia, enfim, de conteúdo, que é o ideal que você faça, e depois você vai em cima com o anúncio de aplicação, para a pessoa ficar sabendo, opa, ela tem uma mentoria e ela tem depoimentos, ela consegue resolver. Olha só, isso tudo, gente, foi só feito nos stories. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Vamos falar agora dos formatos, como a gente estava falando, né? Então, print de depoimento com diagnóstico, caixinha de pergunta, né, com resposta escrita. Então, por exemplo, você vai lá, faz uma caixinha de pergunta e aquela resposta ali pode virar um anúncio, certo? Todo o nosso objetivo aqui é otimizar o nosso tempo. Então, quando você responder uma caixinha de pergunta, você responde de uma forma robusta, de uma forma bem desenhada, né, direcionada, porque você tem que pensar o seguinte: opa, eu quero impactar as pessoas para que elas saibam da minha mentoria, tá? Outro tipo de formato aqui, ó. Vai anotando aí, ó. Formato de caixinha de pergunta, nós temos formato de resposta visual. O que que é isso? Resposta visual é, por exemplo, bom, vamos supor, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer um mapa mental, ou eu vou fazer um mapa mental, quando eu falo, gente, é o Mind Master que eu uso, ou vocês podem fazer no Manos, ou pode fazer no notebook LM. Então eu vou pegar o celular e aí eu vou começar a gravar, vou falar assim: ah, olha, isso aqui é o filtro do cliente maduro, tal, beleza, gravei. Aí é uma caixinha de pergunta visual, é isso, as pessoas estão vendo, né? Estão tendo clareza do que você está querendo dizer com aquilo ali, tá? Da resposta que você está entregando ali. Então, caixinha de pergunta visual é um outro formato. Isso tudo aqui validado, tá? Narrativa falada. Narrativa falada é você trazer uma situação, né? Você trazer um caso. Olha, atendi um cliente, estava passando por isso, e a decisão que a gente tomou foi essa, né? Então, tudo é com base já nos conteúdos que você já extraiu das calls, que são extremamente importantes, tá? Então, a narrativa falada é com foco nas histórias, nos erros. Então, por exemplo, atendi um cliente que ele, no caso, igual da Carol, né, que é mentora de finanças. Então, vamos supor, atendi um cliente que faturava, estava faturando, sei lá, R$ 100.000, mas o lucro dele não dava nem, sei lá, 2%, sei lá, chutei, 5%. Então, eu vou mostrar para vocês qual foi o plano que a gente fez para sair, né, de uma lucratividade de 5 para tanto. Então, você vai trazer ali um plano, né? Você vai trazer uma narrativa, sempre com isso, ó, atendi uma cliente, ou vi uma situação que aconteceu assim, assado, acabei de passar por tal coisa. E aí você vai trazendo uma narrativa falada e no final, qual que é o CTA? Sempre chamando para a mentoria. Ó, comenta a palavra-chave X, que eu vou também analisar o seu caso e te entregar um plano personalizado se você tiver no momento. Acabou. Entendeu? Então, isso, gente, isso vira anúncio.
A gente não precisa mais ficar perdendo tempo em fazer, eu vou fazer story mais ou menos, vou fazer anúncio mais ou menos. Você se preocupa em fazer um muito bom. Vocês estão entendendo isso, o poder disso? Você se preocupa em fazer um muito bom, muito bem feito. Narrativa escrita também, gente. Sabe aquela narrativa que tem vários stories? Igual a narrativa que eu postei ontem. E aí, gente, vira destaque. Isso aqui vira destaque, porque quando a pessoa começa a chegar no seu perfil, ela começa a ver o que tem nos seus destaques, tá? Isso aqui vira carrossel, por exemplo. Deu bom, vira carrossel depois. Para que você vai fazer carrossel, story e anúncio? Não faz sentido, tá? Narrativa escrita também, se a nossa campanha de mentoria, levando para mentoria, tá? Sempre chamando a pessoa para você avaliar o caso dela, se ela também tem o objetivo de implementar essa metodologia que você implementou no outro cliente, entende? Chama, comenta a palavra-chave ou me chama aqui que eu vou analisar a sua situação. Mini aula com mapa mental também é fantástico. Então, por exemplo, você vai criar um mapa mental e aí você pode fazer em tela dividida, tá? Mas eu prefiro fazer, só pegar o celular, criar o mapa mental, abrir aqui o celular, a câmera e começar a dar aula e explicando, tá? Então você faz um mapa mental e vai falando para a pessoa, olha, esse aqui são os 3 passos que eu fiz para tal coisa. Ou, ó, eu vou trazer para vocês aqui 3 erros, tá? 3 erros que o meu cliente X estava cometendo, ou 3 erros que a maioria comete, a maioria que é, sei lá, empreendedor comete na hora de tal coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Aí você faz uma mini aula e no final você fala assim, olha, você quer que eu implemente isso aqui é um exemplo, tá? Aqui no nosso caso seria no teu negócio. Você quer que eu implemente isso no teu negócio? Comenta a palavra-chave X que eu vou te chamar, o meu time vai te chamar e a gente vai conversar mais sobre isso. Perfeito? Tá? Outro formato, gente, corte de aula ou call ou no Zoom. Foi o que eu mostrei para vocês logo no início. Então, vocês têm que minerar. Quem é da mentoria tem a skill, o agente que faz esse corte, né? Dos melhores momentos das aulas de vocês, das calls de vocês, enfim, vocês já têm, tá bom? Então, ele vai procurar tudo isso aqui, ó, diagnóstico, quebra de crença, frase de opinião, orientação, melhores momentos, o que você está trazendo. Então, você pode trazer isso para os stories, e isso, gente, vira material para, isso vira material para anúncio, tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu acho que não tá nessa pasta. Mas é basicamente isso, só que para a tela do computador, entendeu? É eu falando para os alunos, eu trazendo orientações para os alunos ali, entende? Então foi um corte de aula que eu fiz. Então isso facilita muito para gente, porque, por exemplo, aqui na aula eu já sei que daqui vai sair cortes, que daqui vai sair dúvidas de vocês que vocês estão botando aí no chat, que a gente pega. Daqui vai sair os melhores insights, cortes para anúncio para a pessoa poder vir e assistir a aula, entendeu? Então, assim, a gente precisa otimizar o nosso tempo, tá? Outra coisa também, nossa, isso aqui é fantástico, tá? Fazer aula com post-it é muito bom, ou com tablet. Deixa eu ver se eu acho aqui uma de post-it que eu fiz. Olha só, vou até mostrar para vocês. Isso aqui também fiz para anúncio e foi olha só. Isso aqui foi um story que eu fiz, virou Reels e virou anúncio, pra vocês terem noção. Só pra vocês terem noção, a gente precisa otimizar o máximo que a gente puder. Aqui, ó um corte aqui, ó, por exemplo, ó, tá? Ó, isso é caixinha de pergunta visual, pra vocês entenderem, é isso. Ó, tá vendo? Isso é caixinha de pergunta visual, é eu trazendo um mapa ali, explicando pra pessoa dentro daquele mapa ali. Ó, é isso aqui, ó. Acho que tá aqui nesse aqui. Ah, mas por que não tá abrindo? Mas enfim, mas é eu mostrando os post-its, entendeu? É eu desenhando com post-it alguma coisa. Então dá pra fazer também, fica legal, chama atenção, tá? Por isso que é aquilo, fazer em formatos e em ângulos diferentes. A gente tá falando de formatos,
e vocês vão entender sobre a questão dos ângulos, tá? Ok? Beleza. Fazendo o tablet também. Quem tem tablet pode dar uma aula no tablet. Então, olha como é que vocês podem organizar isso aqui. Vocês podem, na segunda-feira eu vou fazer caixinha de pergunta. Na terça-feira eu vou. Sabe o que que é legal fazer? É fazer assim, ó. Sempre antes da caixinha de pergunta, vir uma narrativa ou uma aula. Porque aí no final você pode abrir uma caixinha de pergunta para colher a dúvida sobre o que você deu de aula. Aí você abre a caixinha de pergunta e no dia seguinte você responde a caixinha de pergunta, tá? Ah, e uma sugestão, gente, quem conseguir, tá? Quem conseguir, se puder, todo dia, sempre coloque algum story lá pela manhã, em formatos diferentes, mas que seja para as pessoas comentarem. Sempre o primeiro story, comentar no direct. Ah, para receber algum material. Ah, igual, por exemplo, outro dia eu coloquei assim: ah, uma boa semana para vocês. Só os prósperos vão responder. Algo assim, aí um monte de gente respondeu, sabe? Porque o objetivo, quando você gera conversa no direct, você aumenta as visualizações. E aí, isso faz com que mais pessoas possam receber os seus stories. E isso é importante pra gente, tá? Então, é importante, se vocês conseguirem fazer vários materiais gratuitos, vocês podem fazer materiais gratuitos, colocar na Eduz como produto grátis. Hoje tem uma facilidade muito grande de você, por exemplo, de um áudio. Gente, eu gerei esse playbook aqui de um áudio, tá? Ok, o áudio gigante, mas foi um áudio que eu gerei esse playbook aqui e tá tudo certo. Entendeu? Você pode dar playbooks no seu direct, tá? Com checklist, materiais, tá bom? Olha só, você pode fazer aula no tablet, post-it, no computador. Depoimento com análise também é legal. Então, depoimento assim, o que foi que vocês fizeram? Qual foi o plano de ação que vocês colocaram em prática ali, tá? É legal. Bastidor de aula, como eu mostrei para vocês, e entrega. Então, por exemplo, eu estou dando essa aula aqui, eu posso simplesmente pegar aqui e colocar para gravar, né? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui, vou colocar para gravar, vou postar nos stories. O que vocês estão achando dessa aula? Tá valendo, gente? Conta aí pra mim que eu quero saber se tá valendo essa aula. Eu quero saber se essa aula foi importante pra vocês, se eu tô ajudando vocês de alguma forma. Quero saber, sim ou não? Sim? Bom, bom. Diga pra mim, me diga. Top, boa. Aí o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar, dar print no que vocês falaram e colocar nos stories. E aí, tipo assim, só gerar desejo, quem tava aqui participando, mostrar um pouco, né? Do que eu tô entregando aqui. Eu posso pegar um momento? Posso pegar um momento específico? Posso, mas eu posso também só pegar o bastidor, colocar uma musiquinha, colocar o que as pessoas estavam falando, ou colocar um resumo ali do que eu entreguei. Isso já é conteúdo que gera desejo. Principalmente se você conseguir depoimentos, é muito bom se você conseguir depoimento das pessoas que estavam ali, tá? Perfeito, gente. Então, bastidor de aula, por exemplo, às vezes você está fazendo alguma análise estratégica, às vezes você está mostrando. Ah, reunião de equipe também é bom de você mostrar algum pedaço, tá? E aí, é legal, o que que você pode fazer, tá? O que que eu gosto de fazer? Coloca um checklist do que foi entregue ali, do que foi feito, o plano de ação que foi entregue. Então, vamos supor que a Rose ela estava dando uma aula lá para reflexoterapeuta. E aí ela coloca assim, por exemplo, esse foi o plano de ação que eu entreguei na minha mentoria hoje. Caramba, só um resumo do plano de ação. Aquilo ali já vai fazer para as pessoas perguntar assim: poxa, como é que eu faço para ter acesso? Poxa, então as vagas estão abertas? Entende? Coloca um plano de ação do que você fez ali, do que você falou com o cliente. Às vezes a gente vai a um cliente, até presencial mesmo, por exemplo. Quem faz atendimento presencial aqui? Comenta aí. Vocês pegam bastidores? Atendimento seja presencial, seja online. Pega assim, sabe? Gente, aí olha como a IA facilita a nossa vida, tá? Bom, o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar a transcrição de tudo aqui e falar assim: olha, agora me dê um resumo prático e rápido de X linhas do que eu entreguei aqui exatamente em tópicos. Acabou! Eu pego isso e coloco lá nos stories. Pronto, tá? Perfeito?
Então, como é que a gente vai reaproveitar esse conteúdo para ele não morrer em 24 horas? Porque esse é o nosso principal objetivo. Pessoal, eu quero muito que vocês comecem a fazer stories, mas com vontade. Porque quando a gente. Pode acreditar, confia. Se você fizer stories com vontade, você vai reutilizar esse material. E fazer stories é muito mais fácil. Fazer conteúdo nos stories é muito mais fácil que você abrir um Canva ou pedir para fazer não sei o que lá, ter uma ferramenta que faz não sei o que. Cara, é muito mais tranquilo de fazer nos stories e depois só reaproveitar, entendeu? Até vamos supor se você tem um time de criação de conteúdo ou tem um social media, enfim, ele pode ficar fazendo curadoria dos seus stories. Entendeu? Ele pode fazer tudo ali através só dos conteúdos que você está trazendo ali nos seus stories. Então, como é que a gente vai fazer para não deixar o story morrer em 24 horas, tá? O que que a gente vai fazer? O que que a gente pode fazer? Carrossel, anúncio, né? A gente pode fazer e-mail, a gente pode fazer texto para grupo, a gente pode botar em destaque. Então, fez uma narrativa, coloca no destaque, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ó, tá vendo? A narrativa que eu fiz ontem já tá aqui no destaque. Já tá aqui no destaque, porque quem entra no meu perfil, a primeira coisa que ela começa a ver, opa, tô gostando dos conteúdos, deixa eu conhecer mais sobre ela. Aí a pessoa vai para os destaques. Então não vai morrer em 24 horas. Outra coisa, como eu mostrei para vocês, baixa os stories e sobe para anúncio. Entende? Quem tem gestor de tráfego vai mandar para o gestor de tráfego. Olha, eu quero que você coloque isso aqui no anúncio, tá? Para poder chegar para as pessoas que já visitam meu perfil, estão no meu direct, enfim, ó. Ó, tá vendo? Então, assim, se você fizer conteúdos para os stories com vontade, de forma estratégica, você vai conseguir reaproveitar aquilo ali. Inclusive, se você quiser, por exemplo, vamos supor, você fez um depoimento, você pode até colocar assim, clique em saiba mais, não tem problema, você bota o link em cima, clique em saiba mais, e aí antes de botar o link, você salva, tá? Antes de botar o link, você salva. Então você bota assim, clique em saiba mais e se aplique para minha mentoria, ou e conheça a minha mentoria. E aí você manda para aplicação, gente. O importante, ó, pra vocês terem noção, olha só, teve uma pessoa que chegou e falou assim, Thalita, eu vi um anúncio seu de uma professora foi o quê? Foi alguém, assim, de uma profissional X, tá? Que tinha tido resultado, que tinha feito tal coisa, por isso que eu gostei da sua mentoria. A pessoa vai ver o anúncio e vai se conectar principalmente com a profissão. Então, comecem a falar, se vocês têm profissões diferentes, momentos diferentes, é interessante trazer também, por exemplo, Elaine, que atende diversos clientes em momentos diferentes, né, em mercados diferentes. Você precisa trazer, ó, o cliente que tinha uma ótica X, entendeu? Um cliente que tinha tal coisa, uma clínica assim, XPTO, entendeu? Sem falar nome, não precisa de falar nome, tá? Você às vezes pode até falar assim, do mercado da beleza, por exemplo, da área X, do mercado X, tá bom? Para melhorar para vocês. Isso vai gerar identificação, porque a pessoa quer saber se dá certo para ela. Qual foi, gente, a chamada que eu fiz para a aula de hoje? Eu falei assim que o mercado, ele mudou. Entende? As pessoas, elas querem saber hoje se dá certo para mim. Beleza, dá certo para Elaine, mas será que dá certo para Rose? Será que dá certo para Simone? Para Rose, que é mentora de reflexoterapeutas, para Simone, por exemplo, que fala para mulheres, que é psicóloga e fala para mulheres? Então imagina, será que funciona? Então é isso que as pessoas querem saber. Por isso que vocês precisam trazer em detalhes a situação que o cliente maduro está passando. Eu fiz uma aula hoje nos stories que foi extremamente interessante. Sugiro que vocês, inclusive, assistam, porque lá a gente tá, eu expliquei com detalhes aqui, ó. Eu trouxe, deixa eu abrir aqui, dia 29, ó. E aí eu mostrei que, tipo assim, olha. O cliente,
da Carol, que é a mentora de finanças, ele falou que fica perdido ao preencher a planilha. Só que, na verdade, quais são os problemas reais que acontecem, tá? É porque o sistema exige disciplina incompatível com a rotina. Por exemplo, ele não sabe quais informações realmente ele precisa registrar, é uma ferramenta complexa. Então, é muito importante, gente, o mais importante é vocês entenderem o que realmente, quais são os problemas reais, o que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, tem muita gente que é psicóloga, terapeuta, né? Vocês gostam muito de falar que para mulher cansada, frustrada, desanimada, né? Que ela tá, ai, uma exausta, ai, é uma rotina exaustiva, ai, que ela não aguenta mais. Ai. Gente, todo mundo tá assim, tá todo mundo cansado, tá todo mundo com isso, com essa certa frustração. Esse tipo de narrativa só vai atrair o cliente mimizento, que não quer dar o próximo passo, que ele só quer ficar reclamando. Ou qualquer pessoa, porque tá todo mundo cansado. Entende? Só que a gente tem que saber o problema real. Qual que é o problema real, por exemplo? Um exemplo de uma mulher que ela passou dos 40. O que que ela quer? Ela quer equilibrar, ela quer sustentar a carreira dela. Ela quer reconexão com os filhos, né? Qual que é a verdade, entendeu? Não é porque ela tá cansada, frustrada, desanimada. Ela pode estar, sim, mas qual que é o problema real para que você possa usar isso dentro das suas narrativas, entendeu? E lá nos seus stories, que é extremamente importante, tá? Então, para a gente poder adaptar isso, adaptar o nosso story para anúncio, é extremamente importante que a gente pense logo no gancho, tá? O gancho é primordial, não é? Oi, gente, tudo bem? Então, aquilo, tal coisa. Não, hoje eu estava atendendo uma aluna da mentoria e foi isso que aconteceu. Ou, esses são os 3 erros que o meu aluno cometeu para isso acontecer. Acabou. É rápido, é intencional, tá? O que que vocês podem fazer que desse story aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz, desse story aqui, eu comecei assim, ó. Eu tô aqui analisando os conteúdos de um aluno da mentoria, tá? Gente, eu acho chique demais que vocês nem comentaram dos meus cílios, que um cílio, né, meio que caiu, o outro não. Acho a audiência tão madura que, tipo, ai, tô nem aí pra isso, eu quero saber do conteúdo dela. Sério, se fosse a massa, já tinha falado, ai, não sei o que, mas já marquei, tá? É porque não dava, eu tinha que gravar, não tem já como. Ai, ai. Então, assim, ó. O que que a gente vai fazer nesse aqui? A gente vai pegar um gancho mais pra frente, pra ser algo mais visual. No story tá tudo certo começar comigo, mas pro anúncio a gente só vai fazer um corte, só corta aqui, bota na frente, e acabou. Sobe. Entendeu? Eu tô reaproveitando todo o meu conteúdo. Beleza, gente? Aqui, entenderam? Boa. Deixa eu ver aqui. Então, esse é o ajuste que você precisa fazer. Não esqueça de fazer ajuste para você subir para o seu anúncio e chamar mais atenção, tá? E sobre os ângulos, tá? Uma coisa que eu quero trazer. Eu falei para vocês dos destaques, colocar nos destaques é importante. Eu preciso falar agora a questão dos ângulos, tá? Em relação aos ângulos, que é importante. Os formatos precisam ser diferentes, como eu falei. E se você tiver algum outro formato que você goste, você pode fazer também, tá bom? Se você que gosta de figurinha, às vezes o seu público gosta de algum tipo de consumo diferente do que eu trouxe aqui, tá tudo certo, pode trazer. Não tem problema, desde que você reaproveite. E aí tem um outro porém. Além dos formatos, a gente precisa de ângulos diferentes. Ou seja, a gente precisa fazer conteúdo do mesmo tema, só que falando em formatos diferentes. Então, por exemplo, vamos trazer a questão aqui da Carol, que é mentora de finanças, e ela falou que o cliente dela não gostava de preencher planilha. Então, quais são os ângulos diferentes que a gente pode trazer? Vamos lá na nossa. Aqui, ó. Diferente? Vamos trazer isso aqui diferente. Olha só, dá um print nisso aí, porque isso aqui é importantíssimo para vocês, ó. O cliente fica perdido na planilha. Mas é isso que eu vou trazer de conteúdo?
Não, eu vou trazer a minha opinião, eu vou trazer a opinião, a Carol precisa trazer a opinião dela sobre isso, sobre a ferramenta que a pessoa está usando. Não é sobre o cliente, é sobre a planilha, sobre a ferramenta. Ela pode trazer, por exemplo, um ângulo sobre aplicação prática. Olha, é assim que eu uso para tal coisa. Esses são os 3 erros que você comete, ou que a persona comete, para fazer isso, isso e isso. Essa é a melhor ferramenta para tal coisa. Por que que eu decidi implementar a ferramenta X para o cliente Y? O cliente, aí posso trazer prova, né? A ferramenta que gerou tanto para o cliente, XPTO, entende? Eu posso trazer cada tópico desse aqui, eu posso trazer um ângulo diferente, só que é do mesmo assunto. Entendeu? Gente, por que que isso aqui é extremamente importante? Extremamente importante. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui realmente é o Andrômeda, agora que ele faz essa análise, porque a gente precisa diversificar os ângulos e os formatos. Porque as pessoas, elas estão muito críticas. Então elas querem ver se realmente você sabe do que você está falando, realmente, entendeu? E se você resolve o problema dela. Ela quer se identificar com você. Então, dentro de uma mesma campanha, você vai colocar esses criativos e eles vão impactar essas pessoas. E aí, por isso que é importante fazer também em formatos diferentes, tá bom? Tem alguns também que é formato lista, que é bem legal. Perfeito, pessoal. Entendido isso aqui? Perfeito? Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui depois o seu comentário que a gente vai gostar, vai ficar muito feliz se você trouxer aqui o que que você achou dessa aula, tá bom? E é isso. Obrigada.